Oi pessoal, tudo bem? Hoje o tema é sobre desigualdade. Antes de entrar na questão propriamente dita, eu queria falar para vocês sobre o sonho socialista ou progressista, que hoje está muito em voga as pessoas falarem. Segundo este sonho, nós podemos implementar uma forma de governo onde as pessoas possam ter tudo de forma igual. Mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, mais ou menos as mesmas possibilidades. Ou seja, um mundo onde todos têm o mesmo tratamento em questão de doença, em questão de poder aquisitivo. O governo, no caso, seria o pai de todos. Ele estabeleceria normas para a convivência das pessoas, de forma a que elas pudessem usufruir dos bens adquiridos de forma comum, e dessa forma seria um mundo totalmente tranquilo, feliz. Todos teriam, de alguma forma, alimentados as suas necessidades, e ninguém passaria fome, ninguém passaria por dificuldade financeira, ninguém ficaria doente sem tratamento, né? Doentes ficariam, mas teriam certo tratamento. Bom, esse sonho socialista, ele esbarra no problema que muitos que aderem a esse movimento não abrem a sua mente para entender qual é o problema que ocorre com essa ideia. Então existem diferenças, né, na questão intelectual e existem diferenças na questão moral das pessoas. Se você pegar 100 pessoas, 100 crianças, vamos supor, deixem elas crescerem sozinhas num ambiente, elas vão ter ali o mesmo nível de conhecimento quando elas forem colocadas ali naquele ambiente. Em pouco tempo você verá homens e mulheres mais inteligentes e menos inteligentes, com uma capacidade moral maior ou menor. Moral que eu digo na questão de honestidade, uns mais honestos, outros menos honestos. E em pouco tempo se estabeleceria ali a desigualdade. E qual é a forma de acabar com essa desigualdade? O que prega o socialismo atual, que as pessoas entendem por socialismo, que eu entendo de uma outra forma, mas as pessoas entendem assim? Um governo que possa controlar essas pessoas. Como eu posso controlar? Se eu não conseguir pelo convencimento, eu posso utilizar a força. Todos os países que tentaram montar um sistema socialista, eles tiveram que impor a força. E impondo a força, vem a guerra, vem os problemas, né, as revoluções e aí as mortes que ocorrem decorrente dessa tentativa de tornar as pessoas iguais pela violência. Então, o que seria preciso para um mundo justo? Este socialismo aí, será que daria certo para isso? Qual é a visão que o Espiritismo teria disso tudo? Primeiro, eu vou falar com vocês a respeito de uma questão, a questão da riqueza. O que seria a riqueza? Na questão política de um país, riqueza seria o número ou o superávit, fala, né? Que o país teria, o acúmulo, né, de bens, o acúmulo de possibilidades e a possibilidade de as pessoas poderem usufruir dessas riquezas, levando para a sua vida, para o seu cotidiano, né, as regalias que essa riqueza daria aos habitantes desse país. Então, a riqueza material, né, que o Espiritismo sempre fala que ela pode ser utilizada para ajudar, né, aqueles que precisam, mas que ela não é elemento essencial para o progresso do espírito. Então, o céu, para os socialistas, é que essas riquezas fossem divididas igualitariamente entre as pessoas. E o inferno, para os materialistas, é exatamente a divisão de tudo isso. Mas e o espírita? De que forma que ele vê essa questão? A matéria, propriamente dita, né, as riquezas materiais, segundo o próprio Emmanuel, elas podem sustentar, né, o apoio àqueles que precisam. Então, o Espiritismo não é contra a riqueza material. O Espiritismo é contra a violência, né, de qualquer forma, para se distribuir essa riqueza, seja no implemento do socialismo ou no implemento do capitalismo. O Espiritismo tem uma visão acima desses conceitos esquerda e direita. O Espiritismo ele visa o progresso do espírito. Esses conceitos esquerda, direita, socialismo, capitalismo, são conceitos humanos. O que seria pobreza para
nós, homens, aquela pessoa que vive ao relento, sem um cobertor, sem alimento, que não consegue trabalho. Essa pessoa para nós é uma pessoa pobre. Aquela pessoa que vive em uma mansão, que vive cercada de regalias, de elementos que possam levar a ela muito conforto material e muita forma de diversão e de alegria, né, decorrente disso, para nós, muitas vezes, esta é a pessoa rica. Para o Espiritismo, a pessoa rica não são exatamente essas pessoas. Para o Espiritismo, as pessoas pobres também não são exatamente essas pessoas que nós falamos logo atrás. A pessoa pobre para o Espiritismo é aquela pessoa que não busca conhecimento, é aquela pessoa ignorante, é aquela pessoa de coração agarrado ao mal, à viscosidade negra da ilusão, da maldade, do ódio, do egoísmo. Esta é uma pessoa pobre. E para nós espíritas, aliás, para a doutrina espírita, para o espiritismo, riqueza é aquela pessoa cheia de virtudes, que adquiriu bondade, sabedoria, que quer crescer como pessoa, como espírito, como filho de Deus. Aquela pessoa que faz o bem, que é forte quando todos estão fracos, que toma frente para resolver problemas, para sair das dificuldades, para ajudar aquele que sofre, que ama, que perdoa, que ampara. O homem de bem, que está bem aqui no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, esta é a pessoa rica para a doutrina espírita, para os espíritos, né? E para o próprio Cristo, né? Esta é a pessoa rica. Então, o sistema de governo, seja ele de um lado ou de outro, ele não pode implementar aquilo que ele quer colocar no meio da sociedade utilizando a violência. Não há como eu pegar pessoas que pensam diferente, que são moralmente diferentes, que são intelectualmente diferentes e forçá-las a um regime de igualdade, como por exemplo o regime comunista. Não tem como eu fazer isso com as pessoas sem que elas sofram, porque naturalmente as pessoas são diferentes e vão buscar centralizar os seus esforços naquilo que elas querem. Se eu tolher isso para que fique igual, eu vou tolher ou vou proibir de crescer, né? De produzir, de se tornar melhor naquilo que aquela pessoa realmente quer. Vamos proibir essa pessoa e ao mesmo tempo eu vou pegar daquele que trabalha e dar para aquele que não trabalha, aquele que quer ficar no regime da preguiça, no regime de sugar, de não querer crescer. Então o regime comunista, nesse sentido, ele não tem serventia para o trabalho do Cristo, que é o aprendizado e o crescimento de todos os homens, porque ele vai usar a violência para conseguir isso. Agora, se, como dizia Cristo, como dizia Jesus, a cada um for dado segundo as suas obras, né? Que é o mérito, que cada um possa trabalhar pelo seu progresso, pelo seu crescimento, nós vamos, enfim, implementar uma forma de governo, né, de vivência na humanidade justa. E isso só pode ser feito se houver igualdade, mas essa igualdade com amor. Ou seja, eu vou impor a igualdade através do meu exemplo, fazer o bem, melhorar a mim e melhorar o próximo com o meu esforço também, ajudar aquele que está do meu lado. Essa é uma das formas, né, de transformar o mundo para melhor. Então o comunismo, não. A forma de utilizar, forçar a igualdade pela violência, pela força. Tomar daquele que tem, que adquiriu e dar para aquele que não tem. Porque se aquela pessoa adquiriu, ela adquiriu pela inteligência dela, pela diferença intelectual e pelo aprendizado que ela tem em relação a isso. O erro está em eu, tendo adquirido muito, não querer trabalhar para que aquele outro que não tem nada possa adquirir também, né? Aí, gente, a maior dificuldade é que aquela pessoa, às vezes, que tem um conhecimento intelectual maior para adquirir bens em um mundo como o nosso, ela às vezes não tem o conhecimento cristão, a moral cristã dentro dela. E isso faz com que ela seja egoísta, então faz com que ela pense somente nela. Então o nosso trabalho do movimento espírita, do espiritismo, dos espíritos, é arrancar essa concepção de egoísmo de dentro das pessoas. Se a gente destruir o egoísmo de dentro das pessoas, através do ensinamento do próprio Cristo ou de outras formas que não sejam violência, mas com amor, com carinho, nós vamos ter aí um mundo melhor. As pessoas vão ser iguais pela sua natureza e vão poder dividir aquilo que elas conquistaram
né? Porque o outro também vai estar trabalhando também para adquirir por sua vez e dividir aquilo que ele conquistou. Aí tudo vai se tornar melhor, tudo vai se tornar igual. Então, esse socialismo baseado nessa concepção da esquerda que nós vemos por aí, não funciona, porque utiliza da violência para poder implementar o regime de governo. Pessoas morrem em países comunistas por pensarem diferente. E o capitalismo mata também? Pode acontecer. Por quê? Porque o egoísmo dentro das pessoas leva elas a pensarem somente nelas. E aqueles que não têm capacidade intelectual para crescer também vão sofrer com isso. Então o que é preciso mudar é por dentro, né, das pessoas. É implementar os princípios de Jesus nas pessoas, é trabalhar essa evolução, né? Este crescimento do espírito, para que as pessoas possam dessa forma, tendo a igualdade dentro delas, tirar essa igualdade para fora. Porque junto com essas ideias de forçar as pessoas a se tornarem iguais, nós vemos pessoas defendendo o aborto aí, nós vemos pessoas defendendo que as pessoas tenham mérito por causa da cor da sua pele e não pela sua competência. Nós vemos muitas vezes coisas absurdas em nome deste socialismo que apresentam aí. Mas o social, né, que Jesus mostra e que é necessário para nós é essa reforma interior que nos leve a implementar nas pessoas o conhecimento do Evangelho. E a partir daí, com esse conhecimento, elas possam refletir isso para fora. Espiritismo não é de direita, espiritismo não é de esquerda. Espiritismo é o conceito cristão, é o conceito de Jesus, acima das concepções humanas. Vemos pessoas defenderem políticos desonestos porque a sua ideologia é igual à ideologia daquela pessoa. Se aquela pessoa é de esquerda, não interessa se é ladrão, não interessa se ela é honesta. O que interessa é que ele é de esquerda. O mesmo falo a respeito da direita. Se o político é de direita e é ladrão, não interessa para o outro que também é de direita se ele é ladrão ou se ele é desonesto. Interessa é que ele tenha a mesma ideologia. Então tem uma coisa errada aí, né? O espiritismo está acima de tudo isso. Espiritismo é luz, é conhecimento, é amor, é princípio. Enfim, espiritismo é o próprio Jesus em prática, né? Os Espíritos passaram para nós que o nosso modelo e guia é Jesus. Jesus em algum momento defendeu o aborto, em algum momento defendeu o acúmulo absurdo de riquezas na mão de um só? Não, ele defendeu que nos amássemos. Inclusive, Jesus defendia, de certa forma, que as pessoas se defendessem do mal, porque permitia que os seus apóstolos andassem armados. Às vezes a gente precisa estudar um pouco, ler um pouco e pensar um pouco. Vejo movimentos espíritas por aí se dizendo movimento progressista. Leia-se progressista, né? Socialista, comunista. Mas Jesus não implementou cristianismo progressista e nem os espíritos falaram de um espiritismo progressista e também não falaram em relação à direita. Eles ensinaram princípios que devem ser observados para que a partir daí a gente possa transformar o mundo em um mundo melhor, em um mundo justo, em um mundo amoroso, em um mundo de paz. Alô, pessoal? Esse foi o nosso trabalho de hoje, nosso pensamento de hoje. Até peço desculpa aí se eu tenha falado, agredido alguém. Mas é isto que nós pensamos e a gente não pode, de certa forma, ficar omisso em relação a isso. Alô? Que Deus abençoe, ilumine a todos.